Em junho de 1941, cerca de 38 milhões de soldados alemães invadiram a União Soviética, lançando a maior invasão da história. Eles romperam as linhas soviéticas no começo até encontrarem seu verdadeiro algoz: General Motors. Mais de 400 mil soldados alemães foram perdidos, e isso marcou um ponto de virada para os soviéticos. 100 anos antes, até Napoleão marchou com 600 mil homens e foi derrotado pelo General Moroz. Por séculos, até os exércitos mais ferozes temeram o General Moroz, ainda hoje o mesmo general. Bem, ele mudou de lado. Em novembro de 2025, Zelensky morreu. Números frios, cada um como um soco. Em poucos dias, a Ucrânia sofreu quase 1.500 ataques de drones, 1.170 bombas aéreas guiadas e mais de 70 mísseis, todos com o objetivo de destruir o sistema de energia do país e forçar milhões à escuridão. No cálculo de Moscou, essa pressão forçaria a Ucrânia a acabar com a guerra nos termos da Rússia. A Rússia fez sua parte com mísseis e drones e confiou no General Moroz para fazer o resto. Mas, em vez de congelar a Ucrânia até a rendição, algo muito inesperado começou a acontecer no interior da Rússia. A Ucrânia passou a destruir alvos com mísseis de longo alcance de fabricação própria: Flamingo, Peklo e o novo sistema Bar, alcançando até 800 quilômetros ou cerca de 500 milhas. As refinarias de petróleo russas foram fechadas. O Kremlin correu para importar gasolina e o racionamento de combustível atingiu mais de 20 regiões. Até os subúrbios de elite de Moscou ficaram sem aquecimento. O General Inverno, lendário aliado em quem a Rússia confia há séculos. A força que derrotou Napoleão e destruiu Hitler agora é o maior problema da Rússia. Tudo porque a Ucrânia sabia o código secreto para virar o General Inverno contra a Rússia. O clima na Rússia, Ucrânia e Bielorrússia é muito rigoroso. As temperaturas costumam ficar abaixo de zero, chegando a Marigui, ou até 30 graus. Acompanhadas por ventos fortes, nevascas intensas e tempestades de neve, essas condições tornam tarefas comuns ao ar livre difíceis, e operações militares ainda mais. Por causa disso, o inverno rigoroso desempenhou um papel decisivo em vários conflitos importantes, tornando-se um defensor simbólico da Rússia durante a Grande Guerra do Norte. Quando Carlos XII da Suécia invadiu a Rússia em 1707, as forças russas recuaram enquanto destruíam suprimentos e assentamentos em uma estratégia de terra arrasada. Tática militar em que um exército em retirada destrói recursos úteis ao inimigo, como plantações, infraestrutura e alimentos. Então chegou a Grande Geada de 1709, um dos invernos mais frios já registrados na Europa. Até os canais de Veneza teriam congelado, presos nas estepes sem abrigo ou suprimentos. O exército de Carlos XII, com 35 mil homens, teve perdas enormes, restando só cerca de 19 mil após o inverno. A derrota deles na Batalha de Poltava, logo em seguida, marcou o declínio do Império Sueco. Um século depois, Napoleão marchou para a Rússia com quase 600 mil soldados. A mesma estratégia foi repetida. As forças russas recuaram, queimaram vilarejos e não deixaram nada para os franceses. Quando vieram as primeiras geadas, em outubro de 1812, o grande exército já havia perdido mais de 80% de seus homens devido à batalha, fome, doenças e exaustão. O grande exército era o enorme exército europeu multinacional de Napoleão. Mas o que realmente selou seu destino não foi soldado, foi algo mais impiedoso. A situação deles piorou com o inverno rigoroso, o colapso das linhas de suprimento francesas, a falta de roupas de inverno e os soldados expostos com uniformes de verão. Fome, hipotermia e gangrena mataram milhares. 100 anos depois, um psicopata achou que seria fácil. Ele trazia a confiança das vitórias passadas e das táticas bizarras pelas quais era famoso. Ele não era só perigoso, era um gênio do mal. Ele marchou com um exército 6 vezes maior que o de Napoleão, iniciando a destruição. A operação recebeu o codinome Operação Barbossa. Em junho de 1941, quase 38 milhões de soldados alemães invadiram a União Soviética, enfrentando 29 milhões de tropas soviéticas ao longo de uma frente de 2.900 quilômetros, a maior confrontação militar da história.
No começo, as forças alemãs avançaram rápido e aplicaram políticas brutais, como o Plano da Fome, que causou a fome de milhões de civis e prisioneiros soviéticos. Hitler desviou o exército para a Ucrânia, atrasando o avanço a Moscou, provavelmente seu maior erro. Com as chuvas de outono, os veículos ficaram presos na lama. No inverno, o exército não tinha roupas, anticongelante ou equipamentos adequados para o frio. A liderança alemã previa vitória rápida, mas uma contraofensiva soviética, com tropas e equipamentos adaptados ao inverno, empurrou os alemães de volta entre 100 e 200 quilômetros até janeiro de 1942. Mais de 400 mil soldados alemães foram perdidos durante essa fase. E o fracasso diante de Moscou marcou um ponto de virada na guerra, contribuindo, em última análise, para o avanço soviético até Berlim em 1945. Na tradição russa, o general inverno é chamado General Moroz ou General Geada. A palavra russa, moroz, masculina, transmite imagem mais severa e imponente que o feminino zima, que significa inverno. Esses eventos históricos fortaleceram a crença de que o general inverno torna a Rússia invencível na cultura global. Na Rússia, a ideia é usada na propaganda para elevar o moral e reforçar que o inverno favorece os militares russos. Mesmo hoje, comentaristas russos invocam o general Moroz ao discutir a guerra na Ucrânia, sugerindo que as duras condições do inverno vão enfraquecer a Ucrânia e fortalecer as chances da Rússia. O inverno rigoroso foi crucial para os soviéticos, ou pelo menos é o que você ouviu até agora. Essa é a versão que todos ouviram por anos, mas especialistas já a desmontaram e expuseram a verdade. O clima segue desafiador na guerra russo-ucraniana, com temperaturas entre 14 e menos 22 graus Fahrenheit, muita neve e ventos fortes. A situação atual é muito mais complexa do que os mitos históricos sugerem. Sim, eu digo mitos, porque essa é a prova que os especialistas apresentam. A teoria de que as invasões sueca, napoleônica e nazista à Rússia fracassaram por causa do inverno rigoroso é bastante contestada por historiadores atuais. Segundo Chu, o inverno foi um fator importante, mas não decisivo para o fracasso das invasões. Na verdade, cada campanha já desmoronava bem antes da primeira grande onda de frio. O desgaste pré-inverno, logística ruim, excesso de confiança e decisões estratégicas erradas pesaram mais que o clima. O exército de Napoleão já estava muito enfraquecido antes do frio chegar. Suas forças já enfrentavam doenças, fome, deserção e falta de suprimentos. Na Batalha de Borodino, ele reuniu cerca de 135 mil soldados, mas os combates causaram pelo menos 30 mil baixas, reduzindo ainda mais seu exército. A Wehrmacht de Hitler, as Forças Armadas Unidas, já estava enfraquecida antes do inverno. Em novembro de 1941, ela já havia sofrido 734 mil baixas e estava enfrentando uma escassez crítica de combustível, munição e alimentos. Muito antes do famoso inverno russo, não subestimamos a fúria de um inverno rigoroso. Esquecemos que antes era a União Soviética e hoje é Rússia. Essa mudança quase eliminou a vantagem da Rússia do general Moroz? Digo quase, pois até hoje ele segue sendo um assassino. Hoje, a Rússia não é o vasto estado imperial do passado. Após o colapso da União Soviética em 1991-14, ex-repúblicas como Ucrânia, Bielorrússia, Bálticos, nações do Cáucaso e parte da Ásia Central tornaram-se independentes. A escala geográfica, demográfica e industrial que antes definia o Império Russo ou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas já não existe mais na mesma forma. Crucialmente, o norte e o nordeste da Ucrânia compartilham as mesmas condições climáticas das quais a Rússia, historicamente, depende. Os invernos na Ucrânia são tão rigorosos quanto na Rússia Ocidental. Frio intenso, nevascas e ventos fortes. Você talvez já tenha adivinhado onde a Rússia está perdendo. O inverno não favorece inerentemente um lado em relação ao outro. Os dois exércitos enfrentam o mesmo clima. E as populações sabem como sobreviver e se adaptar a invernos rigorosos. Essa realidade ficou clara em 2022 e 2023, quando a Rússia tentou usar o inverno como arma, mas acabou sendo vítima dele. Tudo começou com quase 20 mil pessoas em Klemovsk, Lubiertsi e Podolsk, ficando sem aquecimento, algumas por semanas.
Tudo porque uma caldeira de uma fábrica de munições local, que fornecia calor para Klemovsk e a região, simplesmente quebrou. Em vez de resolver a raiz do problema, o sistema russo agiu como sempre: culpar alguém, puni-lo publicamente e fingir que o problema acabou. Apontaram culpados e prenderam o chefe da casa de caldeiras em Tchikov, Oblast de Volgorod, além do vice-chefe Ryazanstev de Podovsky. Mas, novamente, a resposta real não veio de especialistas técnicos, nem de especialistas, nem mesmo de ministérios, mas de promotores, do Serviço Federal de Segurança, e dos tribunais controlados manualmente da Rússia. Depois disso, uma onda de falhas por congelamento se espalhou pela Rússia. Moradores de 234 casas em Ekaterimburgo ficaram dias sem aquecimento. Existe uma lógica simples: Putin e seus comandantes seguem ignorando a história militar. O inverno quase sempre favoreceu os defensores, não os atacantes, porque em condições de congelamento tudo fica mais difícil para o lado ofensivo. Mover grandes forças, transportar munição, manter veículos, abastecer as tropas. Tudo fica mais lento, arriscado e caro. Já os defensores atuam perto de suas bases, com suprimentos curtos e posições fortificadas. O inverno deixa de ser arma e vira escudo natural a favor deles. Para a Ucrânia, o inverno funciona como um escudo, e o míssil estranho que eles desenvolveram funciona como uma espada. E quem sabe disso melhor do que a Rússia? Relatórios apontam que Moscou quer tomar Pokrovsk, centro logístico em Donetsk, até novembro de 2024. O avanço atrasou cerca de um ano em relação ao cronograma. As tropas ucranianas, embora em menor número, mantiveram suas linhas defensivas em Donbas, com grande determinação, e os combates têm sido extremamente custosos para as forças russas. Ainda assim, o inverno favorece posições defensivas. Os defensores normalmente se beneficiam de linhas de suprimento mais curtas, permitindo uma entrega mais rápida de munição, apoio médico, alimentos e equipamentos essenciais. Abrigos já existentes em áreas urbanas ou fortificações historicamente diminuem a perda de tropas pelo frio. Esses dois fatores, abrigo confiável e reabastecimento eficiente, tornam-se ainda mais críticos à medida que as temperaturas caem. A Rússia busca garantir posições em áreas urbanas antes do inverno, pois edifícios oferecem proteção melhor que trincheiras abertas. Relatos indicam que, se as forças ucranianas barraram avanços russos em cidades como Pokrovsk, unidades russas podem sofrer o mesmo desgaste logístico que prejudicou ofensivas de inverno anteriores. Por isso, nos últimos 2 meses, a Rússia ataca Donetsk continuamente. Em 2 de novembro de 2025, ataques aéreos russos na Ucrânia mataram 2 pessoas durante a noite e deixaram dezenas de milhares, incluindo toda Donetsk Leste, sem energia. De acordo com autoridades ucranianas, Moscou intensificou os ataques com mísseis e drones contra a Ucrânia à medida que o inverno se aproxima, causando apagões e forçando equipes de emergência a reparar os danos e gerenciar cortes de energia rotativos o mais rápido possível. A Ucrânia percebeu que era o momento de usar seu míssil Bars. A Rússia estava fora de controle porque os russos não paravam. Em 26 de novembro, os russos atacaram instalações de infraestrutura de energia nas regiões de Kharkiv e Donetsk, de acordo com o Ministério da Energia da Ucrânia. O ministério afirmou que trabalhadores da energia buscam restabelecer a eletricidade rapidamente. Devido aos ataques em Kharkiv, Sumy e Poltava, cortes emergenciais de energia são feitos para estabilizar o sistema. Cortes e restrições de eletricidade para indústrias e empresas estão em vigor em toda a Ucrânia nas próximas 24 horas. As famílias foram orientadas a usar eletricidade de forma racional, especialmente durante os horários de pico pela manhã e à noite, para reduzir a carga no sistema. Durante o dia, russos atacaram 8 assentamentos em Kharkiv. Em 28 de novembro, a Rússia anunciou seu maior avanço em meses no leste, capturando várias cidades em Donetsk. Segundo Moscou, as forças ucranianas tiveram grandes baixas em brigadas mecanizadas, motorizadas, aeromóveis, de fuzileiros navais e de assalto. Unidades russas relataram limpar microdistritos, fortalecer posições e repelir mais de 50 contra-ataques ucranianos. Autoridades disseram que mais de 6.500 edifícios foram revistados e 225 soldados ucranianos neutralizados.
Os grupos Vostok e Sinter afirmaram avançar nas defesas ucranianas, capturando mais assentamentos e destruindo armas com ataques de mísseis, drones e artilharia. Kiev não confirmou esses avanços. Os ataques russos aos sistemas de energia da Ucrânia têm ocorrido em paralelo com sua ofensiva lenta, que visa eventualmente capturar a região industrializada. Especialmente porque os esforços diplomáticos para acabar com a guerra estão estagnados. O Ministério de Energia da Ucrânia informou que moradores das regiões de Chernihiv e Kharkiv ficaram sem energia. A escala da escalada russa é impressionante. No dia 29 de novembro, a Rússia novamente realizou um ataque em grande escala com mísseis e drones, tendo como alvo a infraestrutura de energia em Kiev e outras regiões. O impacto foi imediato e severo. Mais de 500 mil clientes em Kiev, cerca de 100 mil na região de Kiev e quase 8 mil em Kharkiv ficaram sem eletricidade. Equipes de reparo de emergência foram enviadas na manhã de sábado para áreas onde a segurança permitia. Segundo o Ministério, trabalhadores do setor de energia fazem o possível para restabelecer a eletricidade rapidamente aos consumidores. No início de novembro de 2025, o presidente Zelensky afirmou que a Rússia lançou quase 1.500 ataques de drones, 1.170 bombas aéreas guiadas e mais de 70 mísseis contra a Ucrânia, incluindo alvos residenciais e infraestrutura civil. O objetivo era atingir a infraestrutura energética para que os ucranianos sofressem no inverno sem eletricidade. Segundo Moscou, essa pressão faria a Ucrânia encerrar a guerra nos termos russos, mas a Ucrânia tinha outros planos. A Ucrânia atacou refinarias de petróleo russas, causando problemas energéticos e grandes prejuízos às exportações do país. A principal campanha, iniciada em agosto de 2025, foca nas refinarias que transformam petróleo bruto em combustíveis. A campanha só começou mais de um mês depois e ficou séria apenas em outubro. Esta campanha tem como alvo usinas de energia russas e a respectiva rede elétrica. É comum ver as duas campanhas como iguais, já que a Ucrânia usa as mesmas armas aéreas. Mas, para ser mais precisa, ela recorreu a outras estratégias. O novo míssil Badrs pode atingir alvos a até 800 quilômetros, cerca de 500 milhas, no território russo. O ministro das Indústrias Estratégicas da Ucrânia apresentou publicamente o míssil no evento Armas da Ucrânia 2024, junto com outros mísseis guiados por drones. Na época, não divulgaram detalhes do Badrs, mas agora sua capacidade e precisão são evidentes. Badrs não são só mais um míssil, mas uma nova arma. Engenheiros ucranianos descreveram como um drone-míssil com pequeno motor turbojato, que garante velocidade e longo alcance. Isso dificulta o rastreamento e a interceptação pelas defesas aéreas russas, permitindo que a Ucrânia ataque o interior da Rússia. Embora a carga exata não seja revelada, especialistas acreditam que ela tem ogiva similar à do Peklo. Algo em torno da classe de 50 a 100 quilos, o suficiente para causar danos estratégicos sérios. O Bars é ainda mais perigoso por sua flexibilidade. Ele pode ser lançado do solo ou do ar, oferecendo à Ucrânia várias opções de uso e dificultando para a Rússia prever a origem do próximo ataque. A verdadeira questão é a produção em massa. A Ucrânia deixou de criar protótipos e agora foca em poder de fogo de longo alcance, em escala industrial. E em uma longa guerra de atrito, esse tipo de capacidade de produção se torna uma arma por si só. Smetanian destaca o progresso notável. Apenas 2 anos atrás, o míssil antinávio Neptune era o único míssil indígena da Ucrânia. Hoje, a Ucrânia tem vários sistemas que aumentaram a produção em 8 vezes em relação a 2023. E os resultados? O mundo e a Rússia viram. A Ucrânia realizou ataques de longo alcance contra a infraestrutura militar russa, a Crimeia ocupada, Oblast de Zaporizhia e território russo na noite de 13 de novembro de 2025, usando armas nacionais, como mísseis Flamingo e Bars. E então, em 25 de novembro, a Ucrânia seguiu com outra onda de ataques aéreos de longo alcance, desta vez Bars. Drones a jato, mísseis Neptune e drones de hélice atingiram instalações de alto valor em Taganrog, no Mar de Azov, e nas cidades portuárias do Mar Negro, Novorossiysk e Tuapse. Segundo o Estado-Maior ucraniano, em Taganrog, drones e possíveis ataques com mísseis danificaram a fábrica Berivtan,
TK, importante para reparos dos bombardeiros. Tupolev 95 MS-BER e aviões de alerta Beriv A-50. O veículo russo independente Astra relatou grandes explosões e incêndios na instalação. Mas essas diferenças sutis nos dizem muito sobre a situação da Rússia no terreno. Os atuais problemas do Kremlin começaram com ataques à infraestrutura de petróleo e gás, incluindo gasodutos que abasteciam a Europa. A Ucrânia parou de atacar esses gasodutos, talvez por perceber que não eram tão eficazes para causar danos duradouros. Talvez eles simplesmente não provoquem grandes explosões, então não chamam a atenção da mídia, e os ataques continuam acontecendo de forma silenciosa. De qualquer forma, os ataques às refinarias definitivamente continuam e estão se expandindo internacionalmente. A campanha não tinha como objetivo atingir diretamente o mercado de combustíveis em geral, a menos que a Rússia fizesse algo totalmente fora do comum, como importar gasolina apenas para atender à demanda interna. Mas esse dia logo chegou. A Reuters informou que a Rússia elevou as importações de gasolina da Bielorrússia para amenizar a falta de combustível devido aos ataques ucranianos às refinarias russas. As importações de gasolina da Bielorrússia quadruplicaram em um mês, chegando a 49 mil toneladas em setembro, e as de diesel a 33 mil toneladas. 4 grandes usinas, como a refinaria Novokubicharsk, a planta de gás Astrakhan, da Gazprom, e a refinaria Ryazan, da Rosneft, uma das 5 maiores da Rússia, tiveram que parar ou reduzir operações em setembro. Outras 5 refinarias foram atingidas no início de outubro. Assim, o processamento de petróleo bruto da Rússia caiu para 486 milhões de barris por dia em outubro, queda de quase 10%, 484 mil barris. Em relação a julho, segundo a Bloomberg, o refino caiu 5% em relação a outubro de 2024 e 14% ante 2021, antes da guerra, atingindo o menor nível em pelo menos 5 anos. A escassez de combustível já levou ao racionamento em mais de 20 regiões desde Sakhalina, no extremo leste, até Nizhny Novgorod, no centro da Rússia. Autoridades em Siomin, Sverdlovsk, Chelyabinsk e Crimeia limitaram compras de combustível no varejo para conter a crise. O governo proibiu exportações de gasolina e diesel e, segundo o Kommersant, planeja importar combustível da China, Singapura e Coreia do Sul. Há indícios de que as exportações de petróleo bruto da Rússia subiram um pouco em setembro, segundo mês inteiro da campanha de refinarias da Ucrânia. Então, os ataques criaram uma situação estranha de compensação para Moscou. Mais instabilidade interna pela falta de combustível, porém, com leve aumento de receita pelas exportações de petróleo bruto. O excedente das exportações de petróleo faz a coalizão ocidental buscar formas de reduzir a receita da Rússia em rublos. A resposta são sanções simples. Trump impôs tarifas à Índia para diminuir importações da Rússia, mas sanções leves não fariam o país deixar o petróleo russo. As novas sanções, focadas nos setores financeiros do petróleo russo, tiveram mais sucesso. Levou um tempo para o governo Trump finalmente implementá-las, mas agora elas estão funcionando. Essas sanções aumentaram a burocracia para empresas na Índia, China e outros países, levando a Rússia a dar descontos maiores e diminuindo os lucros do Kremlin. Isso significa uma coisa: mais problemas econômicos para o povo russo em um futuro próximo. A segunda estratégia na qual a Ucrânia agora colocou maior ênfase é atacar os terminais de exportação russos, porque o petróleo bruto que sai do país realmente precisa sair do país. E se você bombardeia os terminais, onde isso normalmente acontece, que é exatamente o que a Ucrânia está fazendo, o petróleo bruto simplesmente começará a se acumular dentro da Rússia sem ter para onde ir. Os principais terminais de exportação da Rússia estão no Mar Negro e no Mar Báltico. O Mar Negro é mais fácil para a Ucrânia atingir por estar mais próximo. Isso deixa o Báltico, onde há um ponto de estrangulamento e a Europa entra. Os estreitos dinamarqueses são a passagem que liga o Báltico ao Mar do Norte e ao restante do mundo. Se a Europa quisesse, conseguiria interromper todos os embarques de petróleo russo nessas águas. O problema é claro: um bloqueio contraria a liberdade de navegação e costuma ser visto como ato de guerra. A Europa teria que pressionar de forma criativa, sem chamar de bloqueio. Há um caminho legítimo, sem apontar diretamente para a Rússia. Navios que cruzam os estreitos representam um risco legal para outros navios,
infraestrutura e, principalmente, para cabos submarinos destruídos por âncoras arrastadas acidentalmente. A solução comum é exigir que todos os navios tenham seguro adequado, como ocorre com carros nas estradas. A Europa cria uma regra. Navios que cruzam os estreitos dinamarqueses precisam de seguro válido. Navios sem seguro podem ser legalmente retidos e obrigados a provar cobertura. Veja o detalhe. Uma das primeiras sanções ocidentais impostas após a invasão foi proibir navios russos de comprar seguro nos mercados ocidentais, que por acaso detêm algo próximo de um monopólio global. A Rússia tentou resolver isso criando seu próprio esquema de seguro administrado pelo governo. Mas isso não ajuda navios em águas internacionais, onde é exigido seguro ocidental. Se a Europa cumprir esse requisito, toda a exportação russa pelo Báltico fica vulnerável nos estreitos dinamarqueses. Enquanto pede sanções mais duras e novos congelamentos de ativos para punir a Rússia, a Ucrânia também está se esforçando para fortalecer suas próprias defesas, especialmente com a aproximação do inverno. Zelensky revelou que a Ucrânia quer comprar 25 sistemas de defesa aérea Patriot dos Estados Unidos da América para se proteger dos ataques russos antes do inverno. Zelensky reconheceu que os sistemas de mísseis são caros e que um pedido tão grande pode levar anos para ser fabricado. Mas ele sugeriu que os países europeus poderiam entregar seus sistemas Patriot para a Ucrânia, por enquanto, e aguardar os substitutos, ressaltando que não queremos esperar. Não é só sobre ampliar a defesa aérea deles. Além disso, os Patriots ucranianos tiveram problemas após ataques russos recentes. Raytheon, da Raytheon Technologies e Lockheed Martin colaboram com a Ucrânia para ajudar o Patriot a interceptar novos mísseis russos. O adido de defesa ucraniano, Major-General Boris Kremnitsky, confirmou isso em 7 de novembro. Relatórios do Inspetor-Geral dos Estados Unidos da América entre abril e junho de 2025 confirmaram isso. A Agência de Inteligência de Defesa apontou que avanços táticos russos, especialmente nos perfis de voo dos mísseis balísticos, dificultaram interceptações consistentes pelos Patriots. Em julho, a Rússia lançou 13 mísseis. 7 foram interceptados. Em um ataque em junho, envolvendo mísseis balísticos, Iskandar MQ-23 e KH-47 M2 Kinzhal, muito poucos foram interceptados, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra. A Ucrânia sabe que para encerrar a guerra, a Rússia ficará mais agressiva e usará táticas mais duras em breve. Porque, em ataques recentes às cidades ucranianas, drones russos atingiram 2 subestações nucleares no oeste da Ucrânia. De acordo com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, que pediu à Agência Nuclear da Organização das Nações Unidas que respondesse. Essas subestações alimentavam 2 usinas nucleares, uma a cerca de 120 quilômetros, ou aproximadamente 75 milhas, e a outra a 95 quilômetros, ou cerca de 59 milhas, de Lutsk. A Rússia pode enfrentar tempos mais difíceis, pois já está travando uma guerra em 2 frentes. A primeira é com a Ucrânia, e a segunda é com o general Moroz. Na Rússia, 8 creches e 2 escolas congelaram. Em Pinsa, 42 prédios residenciais e uma unidade médica ficaram sem aquecimento. Mais de 3.000 moradores de 18 prédios em Vladivostok ficaram sem aquecimento. No distrito Reduksiony de Makhachkala, moradores protestaram, bloqueando estradas devido às frequentes quedas de energia. O mais revelador é que falhas de aquecimento e eletricidade surgiram de repente nos territórios ocupados. Zaporizhzhia, Kherson e Mariupol, locais que a Rússia diz estar reconstruindo. Esses são apenas sintomas menores de uma doença maior que está corroendo a Rússia por dentro. Segundo dados oficiais, todo o sistema habitacional e de utilidades da Rússia está em condição catastrófica. O país precisa de 1,596 trilhões de rublos, apenas para manter o sistema funcionando e modernizá-lo parcialmente até 2030. Putin anunciou um programa abrangente de modernização em 2022. Mas, mesmo assim, autoridades do governo admitiram abertamente que o 46 trilhões de rublos e o nível de deterioração é enorme. De 308 para 456. Quase 900 quilômetros ou 560 milhas de redes precisam ser substituídos imediatamente. Antes da guerra, a Rússia trocava menos de 22 redes por ano, enquanto ao menos 3 se desgastavam anualmente. Mesmo após um inverno rigoroso, a Rússia não aprendeu com seus erros.
Eles ainda esperam que o General Inverno traga a vitória, mas isso não acontecerá. Por outro lado, mesmo que eles mergulhem a Ucrânia na escuridão, ainda existem algumas potências que nunca vão permitir que isso aconteça. As instituições da União Europeia ajudaram nos reparos da rede elétrica, fornecendo equipamentos de transmissão, geradores e capacidade extra de energia. Isso tornou a Ucrânia mais autossuficiente em energia. O Fundo de Apoio à Energia da Ucrânia, gerenciado pela Comunidade de Energia, com a Comissão Europeia e o Ministério da Energia da Ucrânia, tem sido outro apoio crucial. Em setembro de 2025, o fundo tinha mais de 128 bilhões de euros prometidos e 125 bilhões já transferidos. Agências da Organização das Nações Unidas intervieram no setor de aquecimento distrital, organizando apoio humanitário às empresas de aquecimento. Até 2024, mais de 15 milhões receberam ajuda por programas da Organização das Nações Unidas, financiados internacionalmente. A Agência dos Estados Unidos da América para o Desenvolvimento Internacional, via Projeto de Segurança Energética, ajudou a Ucrânia a adquirir e instalar grandes unidades de cogeração. Sem esse apoio, a estratégia da Rússia de destruir o setor energético ucraniano poderia ter tido sucesso, mas a OTAN se tornou um escudo para a Ucrânia. A verdade é que este inverno será difícil tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia. E no meio de tudo isso, os Estados Unidos também estão tentando pressionar a Ucrânia a aceitar um acordo de paz com a Rússia, e é por isso que uma delegação ucraniana está atualmente em Washington. Mesmo que a Ucrânia concorde, não há garantia de que a Rússia pare de atacar agora ou depois. Por quê? Com a economia em colapso e a guerra se prolongando, a Rússia pode querer um alívio ou até uma pausa no conflito. Então, se essa guerra vai terminar com um acordo de paz ou não, isso é algo que só o tempo pode dizer. Um dos problemas de fazer vídeos como esses, onde mostramos muitos ataques de drones, mesmo que nenhum humano ou soldado russo esteja se machucando. No vídeo, o YouTube geralmente desmonetiza ou restringe nossos vídeos. Na última semana, 4 vídeos de guerra foram desmonetizados pelo YouTube. Imagens de ataques de drones ou da linha de frente não são adequadas para anunciantes, por isso os vídeos são restritos. Mas essa é a realidade da guerra moderna. E essa é a guerra que os ucranianos estão lutando e tentando sobreviver. Por isso, acreditamos ser importante mostrar tudo e lançamos nossa própria plataforma, Basics Insider. Construímos do zero para evitar restrições. Não precisamos borrar ataques de drones, imagens da linha de frente ou bases aéreas russas destruídas. Na verdade, não exibimos anúncios no site. Assim, não precisamos nos censurar só porque os anunciantes não gostam do que cobrimos. Nós não financiamos o site por meio de anúncios, nós o financiamos com o seu apoio. Então, se você é alguém que se interessa por uma cobertura como essa, quer ver nossos vídeos sem censura e acessar conteúdos extras que não podemos postar no YouTube, então junte-se a nós em basicsinsider.com. Clique no link na descrição ou escaneie o QR Code na tela. Ao se juntar, você terá acesso a todos os vídeos já enviados e aos futuros. Além disso, você estará apoiando nossa cobertura e nosso canal, então muito obrigado. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.